Moçada, tudo bem? Como vocês estão? Bom, hoje a gente vai estudar a lição 5 e aí o título da lição é Aproximar ou Distanciar. No caso, a gente vai abordar a ideia de nos aproximarmos ou nos distanciarmos de Deus. A gente vai analisar a vida de dois reis, um que foi filho, na verdade, de um grande rei do povo de Israel, que no caso o grande rei é Davi, o filho dele foi Salomão. E aí a gente vai comentar um pouquinho, e o outro a gente vai comentar também, que é um descendente, né? Vem dessa linhagem de Davi, mas não teve nenhum tipo de contato, né? Ele escutou mais as histórias de Davi, o que Davi viveu ao lado do Senhor. O texto que a gente vai ler vai estar em 1 Reis, de 9, de 1 a 5, e depois 11, de 1 a 6. Depois a gente vai para 2 Crônicas, 34, de 1 a 3, e depois a gente lê o versículo 31. Tá bom? Eu vou resumir mais ou menos a história de vocês, dar características de Salomão, e daí o outro rei que a gente vai falar é Josias, tá? Pra gente ganhar um tempinho aí. Contando um pouco da história de Salomão, Salomão foi filho de Davi com Betseba, né? E daí então Davi sempre instruiu Salomão a buscar sabedoria para ser um grande rei. E aí o sonho de Davi era construir um templo para Deus. Mas aí Deus disse através do profeta que como ele tinha participado de muitas guerras, a mão dele estava suja de muito sangue e tal, quem construiria esse templo seria o filho dele, no caso Salomão. Daí então Davi instruiu Salomão e sempre disse muito e preparou todas as condições para Salomão construir esse templo e sempre disse que Deus era a coisa mais importante que Salomão teria, tal, e tudo mais, tudo mais, tudo mais. Ele instruiu Salomão sempre nos caminhos do Senhor, porque Davi tinha um grande relacionamento, um grande afeto, e Davi foi conhecido como homem segundo o coração de Deus. Então ele passou tudo isso que ele viveu para o filho dele. Daí então Salomão vai lá e constrói esse templo, ora a Deus, ele é o primeiro cara que faz uma oração direta a Deus, sem o intermédio de um profeta, que na época isso não acontecia, e daí então Deus vem e fala diretamente com Salomão. E aí Deus pergunta para Salomão o que ele quer, e de tanto o pai dele falar, se um dia você for pedir alguma coisa, você peça sabedoria, ele pediu sabedoria a Deus. Então ele foi o maior rei que Israel já teve, o reinado mais longo e também pacífico, né? Tanto a sabedoria de Salomão era tão conhecida que a rainha de Sabá veio conversar com ele para saber se ele de fato era esse homem que todo mundo falava tão sábio, né? Que conseguia resolver conflitos de uma forma tão diferenciada. Só que o que aconteceu? Deus, quando fez a aliança com Salomão, e na verdade com o povo de Israel tal, e há muito tempo, ele sempre disse para que os homens não se casassem com as mulheres moabitas tal, e da região, na verdade, que eles estavam, porque elas serviam outros deuses. Só que Salomão, depois de um certo tempo, não ouviu, e aí ele acabou casando-se até mesmo com a filha de Faraó. Ele teve 700... Calma aí, deixa eu só pegar os números para vocês. Mas, se eu não me engano, ele teve 700 mulheres, mais concubinas, e entre outros de um povo muito misturado. À medida que ele fez isso, com o passar do tempo, ele acabou se desviando do Senhor, e daí o Senhor ficou muito irado com ele, porque ele acabou servindo os deuses das esposas dele. Enfim, o fim do reinado dele foi catastrófico, né, gente? Foi muito feio, foi muito ruim. Ele se afastou de Deus, ele se perdeu no meio do caminho. Isso seria Salomão, né? No outro lado, quando a gente vai para 2 Crônicas, a gente dá de cara com a história de Josias. E de tanto, ele tinha 8 anos, mas ele se voltou para Deus de todo o seu coração, fez uma aliança com o Senhor, destruiu todos os altares dos deuses pagãos e tal. E daí então ele viveu as bênçãos do Senhor e levou todo o povo de Israel a servir novamente o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele teve um reinado muito abençoado nos moldes de Davi, né? Daí então o que a gente aprende com isso? Em Provérbios a gente vai ver um versículo que está escrito assim: as más companhias corrompem os bons costumes. Como Salomão se envolveu com pessoas com crenças diferentes, com jeitos diferentes, criados de modo diferente, ele se afastou dos caminhos do Senhor e aí automaticamente ele não colheu as bênçãos que o pai dele teve por andar sempre na presença do Senhor. A obediência, no caso, se ele tivesse obedecido
a Deus, teria feito toda a diferença. Porque depois dele, os conflitos, né? Os altares a deuses pagãos, o povo ter se desviado dos caminhos corretos, muitas coisas que aconteceu veio dessa desobediência, dessa crença em outros deuses. Então, o que a gente pode aprender nisso daí? A gente tem que aprender a obedecer a Deus, a obedecer os preceitos de Deus e amar a Deus acima de todas as coisas, porque é o amor a Deus que vai nos ajudar. Principalmente nas decisões, quando a gente for tomar, nas escolhas que a gente for fazer, é esse temor e esse amor que vai fazer com que a gente sempre coloque Deus em primeiro lugar. Como Cristo disse, aquele que me ama, esse me obedece e será amado de meu Pai. Porque a grande realidade é que o que motiva a gente a tomar uma decisão que não fere o outro, que não magoe o outro, é o amor que a gente tem pelo outro. Então, primeiro a gente ama Deus como nós mesmos e depois nós amamos o próximo, a gente ama a Deus sobre todas as coisas e depois a gente ama o próximo como a nós mesmos. O amor a Deus vai fazer com que a gente guarde aquilo que faz Deus feliz, que alegra o coração de Deus, os mandamentos de Deus, a palavra dele. Vai fazer com que a gente, antes de tomar qualquer decisão, leve essas coisas em consideração e automaticamente levando quem Deus é em consideração, a gente vai de encontro ao próximo e aí a gente é capaz de amar o próximo como a gente ama a nós mesmos e não fazer mal ao outro, né? Porque aí a gente mostra para o outro, através da obediência, o amor de Deus. Porque quando todos fariam aquilo que é errado ou aquilo que favorece a si próprio, nós estaríamos fazendo aquilo que muitas das vezes vai contra o nosso querer, porque às vezes a gente quer fazer a nossa vontade, mas a gente abre mão por amor a Deus e acaba fazendo a vontade dele. E isso traz bênçãos para a nossa vida. Muitas das vezes a gente pode até não entender no momento, mas no futuro a gente acaba colhendo os frutos dessa obediência. Como eu sempre digo a vocês, Deus é Pai e o nosso Pai sempre quer o melhor pra gente. E com Deus não é diferente, né? Deus, além de querer o melhor, Ele ainda pode nos abençoar, Ele ainda pode fazer de nós o melhor e nos ajudar nas nossas dificuldades todos os dias. Enfim, eu acho que com tudo a gente pode aprender dessa lição é buscar amar a Deus. É buscar colocar o nosso coração, colocar as nossas coisas sempre em Deus e não nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, assim como fez Josias. Josias andou no centro da vontade de Deus e colheu todos os benefícios de obedecer os preceitos, os mandamentos e ainda teve um relacionamento com Deus, certo? Então, se um dia vocês tiverem que escolher alguma coisa, escolham a sabedoria, porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Escolham amar a Deus sobre todas as coisas, coloque sempre Deus em primeiro lugar. Conheçam a palavra de Deus para vocês entenderem qual é o caráter de Deus, o que Deus espera para vocês, quais são os mandamentos, as leis. Entendam a graça de Deus e sempre passem essa graça adiante. Porque quando Josias resolveu obedecer, destruir as alianças que ele tinha com deuses pagãos, ele trouxe bênção, ele trouxe união a todo o povo de Israel. Ele refez todo um relacionamento, não só o dele, ele foi bênção na vida de outras pessoas também. E eu acho que é isso que a gente tem que ser, certo? Procurem fazer isso, procurem orar a Deus, estudar a palavra de Deus, mas acima de tudo, procurem amar a Deus. Procure sempre o amor a Deus. Porque se a gente ama é porque um dia fomos amados por esse Deus. E aí eu acho que era isso que eu queria pensar junto com vocês, estudar junto com vocês. E aí eu aconselho vocês a lerem os textos, se dedicarem, pararem um pouquinho e pensar qual é a diferença das decisões de Salomão e as diferenças das decisões de Josias, as consequências e ver o quão bom Deus é. Beleza? Beijo, moçada. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida vocês me procurem. Eu vou mandar a Eureka embaixo do vídeo para vocês. Boa aula!